Boa noite a todos. Tem uma frase de Carlinhos Conceição que ele diz: a caminho da luz, a bússola é Jesus. É o nosso modelo e guia, né? Bom, vou colocar essa música de Carlinhos, Hoje Aqui. Ela tem um texto bem interessante e dá para a gente aprender um bocado de coisa ouvindo essa música e prestando atenção ao texto. Hoje aqui, nesta terra, muitos aproximados, estou passando a mandamentos, acerca do Consolador pedido por Jesus. O ambiente é preparado, Peço silêncio e oração, para terminar educado irmão, evitando o fútil da conversação. Silêncio e prece é nossa contribuição. Hoje aqui, neste ninho, embanando os outros ninhos de amor, há quem veio pelo bom senso, como eu, a maior parte veio pela dor, arrastando correntes, outros fervor, devoção. No centro da palestra pública, começo o atendimento à desobsessão. Silêncio e prece, nossa contribuição. Como em tantas outras casas de luz, iniciaram um tratamento, vazia boa água da fé, a água da fé. Hoje aqui, como em outros ninhos de amor, penas de arrependimento. Na luz, trabalhando na fé, confiante em Jesus e na Santa Mãe de Nazaré. Hoje aqui peço a Deus pela cura real. Minha dor é moral, é dor espiritual. É dor espiritual. Bom, hoje aqui, nesta casa, como em tantas outras casas de luz, exposição e apontamentos acerca do Consolador predito por Jesus. Então, tanto aqui nesta casa, como em outros lugares, em outras casas espíritas, vamos falar do Consolador predito por Jesus, que é o Espiritismo. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. O Espiritismo, ele tem 5 pilares. Porque os espiritualistas acreditam na existência, de alguma forma, acreditam em espíritos, em anjos, né? Em seres além da matéria. Mas esses 5 pilares do Espiritismo, os espiritualistas não adotam todos eles. A existência de Deus, alguns acreditam. A imortalidade da alma, também acreditam, né? A comunicabilidade dos espíritos, uns acreditam, outros não. A pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação, né? E a pluralidade dos mundos habitados. Então, esses são os 5 pilares da doutrina espírita.
A gente precisa estudar cada um deles para que a gente compreenda como funciona, como é a estrutura. Mas para sermos espíritas, precisamos estar apoiados nesses 5 pilares. Estes princípios fundamentais formam a base da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Porque a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que ele faz, a pergunta número 1, é: o que é Deus? E os Espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. É a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. E a resposta dos Espíritos é bem curta e sucinta. Porque a inteligência suprema é a causa primária de todas as coisas. Ou seja, ele não perguntou quem é Deus, ele perguntou o que é Deus. A imortalidade da alma. A alma, o espírito, é imortal, tendo existido antes do nascimento e continuando a existir após a morte física. Ou seja, continuamos a existir a partir daqui. A partir do momento que Deus nos criou, somos imortais. Não o corpo físico, né? Não essa matéria que vai se decompor com o tempo. Até este planeta, com os bilhões de anos passados, será destruído, irá virar pó estelar. Mas nós, como espíritos, somos imortais. Porque somos espíritos que temos uma vida e várias existências. Allan Kardec colocou na lápide dele, no túmulo dele, essa frase que é bem interessante: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Então, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Porque o progresso é uma lei. Nós podemos até pararmos no tempo, não queremos aprender nada, mas um dia ainda teremos que progredir. Não tem para onde fugir. A única fatalidade que existe na vida dos espíritos é a perfeição. Antes de sermos seres humanos, filhos de nossos pais, somos, na verdade, espíritos, filhos de Deus. O espírito é o princípio inteligente do universo, criado por Deus, simples e ignorante, para evoluir e realizar-se individualmente pelos seus próprios esforços. Então, Deus não nos fez perfeitos, mas partimos todos nós partimos do mesmo princípio. Simples e ignorantes. Ignorante no sentido de ignorar, de não saber das coisas. Mas todos partem. Alguns vão se adiantar mais rápido, outros vão ficar mais para trás, uns vão estacionar, mas, como diz Carlinhos Conceição, a caminho da luz, a bússola é Jesus. Como espíritos, existíamos antes de nascermos e continuaremos a existir depois da morte física. Então, a morte aqui é apenas uma transferência de lugar. Vamos apenas deixar essa carcaça e nosso espírito, do jeito que somos hoje, estaremos do outro lado. A pluralidade das existências. A alma, esse é o terceiro pilar, a alma passa por múltiplas reencarnações para evoluir moral e intelectualmente, aprendendo e se aperfeiçoando ao longo de várias existências. E aí nós temos dezenas, centenas, milhares de reencarnações, porque algumas delas duravam pouco, outras duram mais, mas a maioria das reencarnações é para que a gente evolua ao longo dessa coisa. Aí a gente vem, às vezes, aqui e não aprende nada. É como dizia nosso amigo Herculano, às vezes a gente reencarna aqui e não tira 1 milímetro da lama, da casca que a gente veio para tirar. Às vezes voltamos com mais débito ainda.
Aí temos que voltar de novo. Criado simples e ignorante, o espírito é quem decide e cria seu próprio destino. E isso é justo. Porque Deus não seria justo se criasse de um jeito, criasse os anjos perfeitos e nem tão perfeitos, porque os anjos se rebelam contra ele em determinado ponto, né, de algumas denominações religiosas falam assim. Mas não seria justo. É como você ter 2 filhos e a um você pagar as melhores escolas e ao outro botar só para trabalhar. Para isso ele é dotado, né, o espírito, de livre-arbítrio, ou seja, capacidade de escolher entre o bem e o mal. Desse modo, o espírito ele tem possibilidade de se desenvolver, aperfeiçoar-se, de tornar-se cada vez melhor, mais perfeito, como um aluno na escola passando de uma série para outra através dos diversos cursos. Então é como se estivéssemos numa escola. E aí, às vezes nos dedicamos, tem um ano que a gente resolve só ficar à vontade, jogando bola de gude lá fora, tirando manga nas casas dos vizinhos, jogando pedra na casa dos outros. Aí a gente vê que tirou nota baixa e vai ter que repetir tudo de novo. Às vezes a gente até se melhora, no ano seguinte a gente diz, não, esse ano eu vou estudar, e senta lá na frente e presta atenção. Mas às vezes a gente deixa para lá, meu velho, continua na gandaia, senta lá atrás na cozinha, e aí vamos ficando para trás. Mas assim como o aluno pode repetir o ano escolar 1, 2 ou mais vezes, o espírito que não aproveita bem sua existência no planeta pode permanecer estacionário pelo tempo necessário, conhecendo maiores sofrimentos e atrasando assim sua evolução, até que desperte para a necessidade de caminhar em direção ao progresso. E às vezes levamos séculos e séculos sofrendo, apanhando. Aí um dia a gente cansa de sofrer. A gente cansa de sofrer e aí pede ajuda. Teremos sempre alguém para nos ajudar. Não podemos precisar quantas encarnações já tivemos e quantas teremos pela frente. Sabemos, no entanto, que como espíritos em evolução constante, reencarnaremos quantas vezes sejam necessárias, até alcançarmos o desenvolvimento moral exigido para nos tornarmos espíritos puros. Aí tem, né, pessoas que falam em 16 mil, 300 mil, 16 milhões de encarnações. É até desnecessário a gente estar querendo saber quantas reencarnações nós já tivemos. A gente deveria perguntar assim, quantas eu preciso ainda para me melhorar? Porque não adianta a gente olhar para trás. É feito as pessoas que buscam regressão, fazer regressão de memória para saber quem foi em outras épocas. Para que saber quem fomos em outras épocas? Deveríamos pensar no que somos hoje e o que seremos amanhã. Porque o que fomos ontem, com certeza, não fomos boa coisa. Se ainda estamos nesse planeta de expiação e provas, se ainda estamos sofrendo, apanhando, cheio de problemas, é porque ainda temos muita coisa para refazer. Então, não temos que olhar para o retrovisor, temos que olhar para frente. A reencarnação dessa forma é uma oportunidade de reparação, como é também a oportunidade de devotarmos nossos esforços pelo bem dos outros, apressando a própria evolução espiritual. Então a reencarnação é uma oportunidade excelente para olharmos e dizer assim, eu posso melhorar, eu posso sair daqui mais rápido,
eu posso terminar o curso e me formar mais rápido. Vou para uma outra escola melhor. Então a gente pode olhar para a reencarnação e dizer, é agora. E essa reencarnação que estamos tendo aqui no Brasil, nesse país, nessa sociedade, é a melhor reencarnação que nós já tivemos. Porque estamos tendo a oportunidade de conhecermos como funciona. Como é, para que estamos aqui, para onde vamos. Só isso nos dá uma força moral muito grande. Por quê? Porque agora não precisamos ficar, eita, o que é que vai ser? Para onde eu vou? Nos prepararmos, porque daqui a algum tempo vamos desencarnar. E não é apenas porque sabemos que há o desencarne, que há o mundo espiritual, que vai ser fácil. Se nos apegarmos às coisas, às pessoas, não vai ser fácil do outro lado. Se na hora do desencarne a gente ficar com raiva, com ódio, do outro lado vai ser difícil. É preciso estar pronto, preparado para o desencarne. Não, mas eu vou estar pensando em morrer, tá doido? Não. Você vai fazer uma viagem. Então você precisa estar com uma mala pronta. Saber como é o clima lá no lugar. Porque de que adianta você preparar uma mala com roupa de frio e você ir para o Egito? De que adianta você preparar uma mala cheia de roupa de banho, de praia, e ir para a Groenlândia, que é um gelo danado? Ou para a Sibéria. Tem lugares na Sibéria que a temperatura média é 30 graus abaixo de zero o ano todo. Chega a 50 às vezes. Então precisamos estar preparados, saber o que vai acontecer, como vai. Porque quando chegar a hora, o passaporte já está carimbado. Desde que a gente chega, o passaporte está carimbado. Não é ter medo da morte, é ter cuidado. E não ter medo da morte não quer dizer que a gente precisa apressar a morte. Não precisa ter pressa. Mas devemos estar prontos, pelo menos com a ideia na cabeça. Se nós não pensarmos nisso, como é que vamos embarcar? Quem não procura conhecer onde é o aeroporto dos Guararapes, lá em Recife, como é que vai planejar uma viagem de avião? Então precisamos estar apenas estudando essas coisas, ouvindo as palestras, lendo alguns livros. Quando reencarnamos, trazemos um plano de vida. Ah, mas eu não lembro. Sim, você não lembra, claro. Se lembrasse, seria fácil e não seria fácil. Porque você lembrar que vem de uma família, onde você vai encontrar pessoas que destruíram sua vida em outra, ou que você as destruiu por ódio, por vingança, seria complicado. Então é melhor que a gente não lembre. É melhor que a gente não lembre quem fomos nós, quem foi as pessoas que estão conosco. Quem são os amigos de trabalho, quem são os amigos que frequentam o mesmo centro espírita. Mas quando reencarnamos, trazemos um plano de vida, compromissos assumidos durante a espiritualidade, perante nós mesmos e nossos mentores espirituais, e que dizem respeito à reparação do mal e à prática de todo o bem possível. Então você vai passar por essas dificuldades, essa, aquela, vai encontrar coisa, você vai reparar, vai encontrar fulano, vai desfazer o ódio que vocês têm, você vai transformar o ódio em um amor fraterno.
Aí danado que esse plano de vida, a gente chega aqui, esquece, aí mete os pés pela mão de novo. Encontra um indivíduo, vai trabalhar na mesma empresa, tome-lhe perseguir a pessoa, tome odiar aquele chefe, aquele amigo de função, quando deveríamos procurar fazer as pazes. Ah, mas ele não quer saber. Então pronto, deixa para lá, né? Dependendo de nossas condições espirituais, né? Lá no plano espiritual, poderemos ter participado ou não dessas escolhas, optando por provas, sofrimentos, dificuldades ou facilidades que propiciarão meios para nosso desenvolvimento espiritual. Então, muitos de nós já escolhemos, podemos escolher as provas, as expiações. Aí muita gente diz, não aguento, só ver, não escolhi isso não. Será? Às vezes é necessário passar por determinadas situações para que a gente aprenda, para que a gente prove que aprendeu a perdoar. Mas aquela pessoa me fez muito mal. O que você pode fazer? Fazer mal a ela de volta? E o dar a outra face? Né? E o perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mas é muito difícil. Claro. Se fosse, a gente não estava tendo que provar que aprendeu. Mas aí a gente fica murriando, né? Não quer perdoar, não perdoa, até que um dia, mesmo, eu vou perdoar. Vê o tempo que perdeu. E às vezes levamos uma reencarnação inteira para poder aprender isso. Por isso essa reencarnação é a melhor que nós temos. Porque mesmo aqueles que não se tornam espíritas, né, são seguidores ou procuram estudar a doutrina, mas se escuta. E quando escuta, eu conversava com uma senhora que eu chamava de minha mãe 2, e eu dizia a ela sempre, olha mãe, eu não quero mudar. Eu lia para ela algumas coisas ela já, até antes do desencarne dela, a senhora não precisa mudar a sua maneira de pensar, a sua fé é essa, mantenha. Eu só estou lendo essas coisas, conversando com a senhora, que é para quando a senhora notar que tem alguma coisa de diferente, a senhora lembre dessas coisas, lembre desses assuntos que eu tenho conversado com a senhora. Tá certo? Ela disse, tá, meu filho. É como dizer assim, olha, você vai viajar para São Paulo. Olha, quando chegar na estação tal, você desça. Lá tem uma pessoa que é conhecida, vai lhe orientar. Então a pessoa chega em São Paulo, eita, eu lembrei, ele disse que na estação tal, tinha lá um jornaleiro, uma banca de jornal, que a pessoa era conhecida. Então são coisas que a gente vai ouvindo, vai passando, e as pessoas vão ouvindo e guardam. Outro dia, numa reunião mediúnica, um irmãozinho chegou, e aí foi falando através do médium, disse, que lugar é esse? E aí eu disse, seja bem-vindo, meu irmão. Na mesma hora, ele disse, eita, agora que caiu a ficha, eu desencarnei. E calou-se. E aí foi embora. Quer dizer, ele chegou, ele era uma pessoa que, pelo visto, trabalhava numa casa espírita, sabia, conhecia como funcionava, mas desencarnou, devia estar perturbado, porque há uma perturbação natural. E aí, com o linguajar, ele olhou e disse, eita, agora que caiu a ficha, eu desencarnei. Naturalmente. Que bom.
Mas tem outros que chegam e estão por aí dando cabeçada, perturbando às vezes a família, sendo expulsos de dentro de casa porque a família não aceita, não vê ele com bons olhos, acha que é o irmãozinho do outro lado. Fica complicado. Por isso temos que nos preparar. Temos que tomar consciência de que somos eternos. Não vamos morrer e ficar dormindo. Alguns vão estar dormindo do outro lado. Outros, como diz Carlinhos Conceição, até vão para o céu, que levam dentro de si. A reencarnação, portanto, como mecanismo perfeito da justiça divina, explica-nos por que existe tanta desigualdade no destino das criaturas na Terra. Porque se pergunta, poxa, por que tanta diferença de aprendizado, de evolução, de comportamento, de situação financeira, social? Porque cada um está no seu lugar. Ninguém erra de endereço. Quando alguém diz, eu não mereço uma família dessa, não adianta. Você provavelmente escolheu estar ali. Pelos mecanismos da reencarnação, verificamos que Deus não premia ou castiga ninguém. Deus não castiga ninguém. Nós temos as leis que infringimos. Automaticamente passamos a ser devedores dessa lei. Quando agredimos alguém, quando prejudicamos mortalmente alguém, nós agredimos a lei, não a Deus. Não adianta pedir perdão a Deus. Teremos que pedir perdão àquele a quem agredimos. Quando agredimos a lei, nós criamos um vínculo com aquela pessoa e automaticamente somos devedores das leis de Deus. Aquele irmãozinho, ele pode nos perdoar e seguir seu caminho. Se ele conseguir fazer isso, estamos até indo bem, vai depender agora só de nós. Mas se ele resolver se vingar, então Deus vai permitir que ele nos encontre, qualquer época das existências que a gente tiver, para que a gente recupere aquele tempo, para que a gente o perdoe e que ele nos perdoe. Nós temos um grande exemplo disso na vida de Divaldo, aquele irmãozinho que dizia que ele levou ele ao suicídio, quase 400 anos, odiando, perseguindo. Até que um dia ele se rende ao amor que o Divaldo praticava no seu dia a dia. Quando chega aquela criança para ele adotar, para ele cuidar, e é a mãe daquele obsessor. Então ele se rende, ainda não consegue amar, ainda não consegue perdoar, mas já deseja a ele boa sorte, bom trabalho, e se afasta dele. Ali ele começou a redenção dele, 400 anos de perseguição, e ali começou o trabalho de voltar, fazer o trabalho, o caminho de volta. Muito provavelmente, não há nada, fala Divaldo não fala, mas muito provavelmente ele deve ter reencarnado e deve ter chegado nas mãos de Divaldo. Se aconteceu isso, com certeza Divaldo deve ter cuidado muito bem dele, pois já o amava, apesar de toda a perseguição. Só o amor pode neutralizar o ódio. Nada, não tem vingança, não tem agressão, não tem cancelamento, não tem nada
que elimine o ódio, só o amor. Pela misericórdia divina, somos nós os articuladores do próprio destino, por vezes necessitando de sofrimentos que nos instigam a melhora e crescimento pela lei de ação e reação. Então somos articuladores do nosso próprio destino. Isso é perfeito, é a justiça de Deus, é o amor de Deus nos dando a oportunidade de sermos nossos próprios construtores. Porque não seria justo Ele ter criado Jesus perfeito e criado a nós, toda essa humanidade, que agora só reencarnada agora tem 8 bilhões. A notícia diz que são mais de 25 bilhões do outro lado. Na vida futura levamos apenas o que somos, o resto fica. Dinheiro, relógio, bens. Só levamos consciência, amor, verdade, bondade. Só levamos o que trazemos quando chegamos aqui. Quando a gente chega aqui, a gente não tem nada, às vezes nem dente a gente tem. Eu estou bem, cheguei aqui careca, nu, sem dente. Já estou com meia cabeleira aí. E tanta gente se preocupando de ter isso, de ter aquilo, um relógio de 500 mil. Para quê? Se um relógio, um Roscoff, como se dizia antigamente, um Roscoff, marca a mesma hora e o mesmo tempo. Há uma historinha que diz que um senhor já de idade faleceu, era muito rico, e quando chegou lá, o atendente na porta do céu disse: eu quero meu nome deve estar aí. Como é seu nome? Procurou, disse: não, seu nome está aqui não. Disse: mas meu nome tem que estar aí, eu deixei a maior parte da minha herança para as instituições de caridade, para a igreja que eu frequentava. Mas seu nome não está aqui não. Vamos fazer o seguinte: o senhor volta lá, consegue uma cópia dessas doações e o senhor traz aqui. Ele foi, levou um tempão, aí voltou. Está vendo, está aqui, eu deixei a maior parte da minha herança. Ela olhou e disse: muito bem, o senhor disse o bem, o senhor deixou, porque não podia trazer. Então faça o seguinte: volte lá, acompanhe essas instituições e ajude as pessoas que administram elas a empregarem bem essa sua fortuna. E lá vai ele voltar, fazer o caminho de volta. Tem um outro caso de um sábio que foi jantar na casa de um ricão, e depois da janta disse: vamos aqui para a sala fumar um charuto. Aí sentou lá naquela poltrona grande, acendeu um charuto, o outro não fumou, disse: um café. Aí tomou um cafezinho e disse: está vendo? Todos esses quadros aqui são meus. Toda essa biblioteca que vale milhões são meus. Esse quadro aqui vale não sei quantos milhões. É tudo meu. É tudo seu? O outro perguntou. Ele disse: é assim. Vamos fazer o seguinte: daqui a 50 anos a gente se encontra e o senhor me diz se esses quadros são seus. Mas daqui a 50 anos nós já estamos com mais de 70 anos, tanto eu quanto o senhor. Daqui a 50 anos nós já estaremos mortos. Daqui a 50 anos então a gente conversa, para ver se esses quadros realmente são seus. Que ele teria que deixar. Comunicabilidade dos espíritos. É possível a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material através da mediunidade. Os espíritos são seres humanos
desencarnados. Eles são o que eram quando vivos, bons ou maus, sérios ou brincalhões, trabalhadores ou preguiçosos, cultos ou medíocres, verdadeiros ou mentirosos. Eles estão por toda parte, não estão ociosos, pelo contrário, eles têm as suas ocupações como nós, os encarnados, temos as nossas. Pelo médium, o espírito desencarnado pode comunicar-se se puder e quiser. Essa comunicação depende do tipo de mediunidade ou de faculdade do médium. Pode ser pela fala, psicofonia, ou pela escrita, psicografia. Alguns ficam no pé do ouvido do médium ali, até ele dar uma comunicação, mas vai depender do médium. Ele fica cantando, lembrei agora de Ghost. Um elefante perturba muita gente, 2 elefantes perturbam muito mais. Mas toda e qualquer comunicação não deve ser aceita cegamente. Precisa ser encarada com reserva, examinada com o devido cuidado, para não sermos vítimas de espíritos enganadores. A comunicação depende da conduta moral do médium. Se for uma pessoa idônea, de bons princípios morais, oferece campo para aproximação e manifestação de bons espíritos. Os maus também se aproximarão, mas não terão campo para fazerem comunicações. É preciso tomar cuidado nessas comunicações para não sermos enganados. João, lá atrás, já dizia na sua primeira carta, no item 4, ele diz: não acrediteis em todos os espíritos, mas verificai se o espírito é de Deus. Então precisamos tomar muito cuidado nas comunicações espirituais. Tem muita gente aí caindo em engodo, tem muito médium escorregando e muita pessoa que procura esses médiuns também sendo levados ao erro. Pluralidade dos mundos habitados. O universo não é composto por apenas um mundo, a Terra, mas por diversos outros planetas onde a vida se manifesta em diferentes estágios de evolução. Esse é um dos pilares do Espiritismo, pluralidade dos mundos habitados. Nem todas as encarnações se verificam na Terra. Existem mundos superiores e mundos inferiores ao nosso. Quando evoluirmos, poderemos renascer num planeta de ordem elevada. O universo é infinito e na casa do Pai há muitas moradas, já dizia Jesus. Se evoluirmos, se aprendermos, se nos melhorarmos, iremos para um planeta melhor. Mas poderemos ir para um planeta mais primitivo do que esse nosso. Nós estamos na segunda categoria, que é o planeta de provas e expiações. Mas muitos espíritos já estão perdendo a oportunidade de reencarnar na Terra, porque a Terra está evoluindo e daqui a algum tempo, não se tem uma precisão, não há uma data precisa, pois os espíritos não trabalham com datas, com um calendário já escrito, a Terra se transformará num planeta de regeneração, onde ainda haverá alguma dor, mas o mal não existirá como ele existe hoje aqui. Mas se não nos melhorarmos, como aquele aluno lá de trás que fica perturbando, quebrando tudo, destruindo a escola, seremos transferidos para outro planeta inferior a esse, até podermos aprender e voltarmos para cá. André Luiz, no livro Nosso Lar, ele nos diz uma coisa interessante. Uma existência é um ato. Um corpo é só uma veste. Um século é um dia. Um serviço, uma experiência. Um triunfo, uma aquisição. Uma morte, um sopro renovador. Então, para a vida do espírito, o tempo
é muito elástico, não existe uma data certa. Então a existência é só um ato, um corpo é uma veste que a gente usa durante 40, 50, 60 anos. Um século é um dia, um serviço, uma profissão é só uma experiência. Um triunfo é uma aquisição. A morte, só um sopro renovador. Continua Carlinhos Conceição, na música Hoje Aqui, ele nos diz: o ambiente é preparado, peço silêncio, oração, peço silêncio e oração, é fraterno irmão, é educado irmão, evitar o fútil da conversação. Então, para haver uma palestra, um trabalho, como que houve domingo passado, todo o ambiente é preparado. Porque não vem só nós encarnados. Está aqui presente, para quem pode ver, um monte de irmãos nossos, uns em tratamento, outros vindo ouvir uma palestra para reencarnar, outros vêm para rever entes queridos. Então todo o ambiente é preparado. E aí a gente chega, se senta, e ao invés de prestarmos atenção, fazermos o silêncio e a oração, ficamos muitas vezes conversando com a pessoa que está do lado, contando fofoca, contando acidente que houve, não sei aonde. Todos esses anos que eu cuido, recebo as pessoas, faço chamada aqui, me dói tanto ver pessoas que passam o tempo todo da palestra olhando para o celular. No dia da reinauguração aqui, tinha um grupo lá fora, um tererê, 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 aí eu cheguei junto, tinha uns 4 ali fora. Aí eu cheguei, olhei e disse, essas nuvens bonitas, né? Todo mundo olhou para cima. Está vendo essa configuração de nuvens? Nunca mais, em lugar nenhum, nós vamos ver essa formação de nuvens como elas estão agora. Eles olharam para mim como quem doidou. Eu disse, da mesma maneira que aquela palestra lá dentro, não vamos ouvir ela em outro lugar nenhum, nessas condições que a gente tem aqui agora. E saí de perto. Aí eles entraram. Porque é único. Esses momentos são únicos. Às vezes as companhias que estão conosco estão aqui justamente para aprender. E se a gente se distrai, eles vão se distrair ou eles vão sair atrás da gente. E muitas vezes vieram conosco justamente para aprender, para tentar dizer assim, esse cara está aprendendo umas coisas, ele não é mais aquele cara que me fez mal, não. E aí passa a prestar atenção na palestra. Às vezes é um assunto que interessa a ele, mas ele só vai ficar se nós ficarmos. E aí é o tempo todo no celular. Eu não sei se esperam uma mensagem de Deus, mas com certeza, se Deus tiver que mandar uma mensagem para a gente, não vai vir pelo celular, não. Vai vir talvez através do palestrante. Deus não vai mandar pelo WhatsApp, não. Pode ter certeza. E às vezes me dói. Alguns eu, ainda hoje chego, as primeiras vezes que eles chegam, eu procuro dar um toque. Às vezes estão nos últimos bancos. Engraçado que eles sentam lá atrás e acham que ninguém está vendo. O palestrante aqui está percebendo, talvez, mas até percebe, pode até não perceber, mas eu que estou na parte de trás, vejo. Aí às vezes eu chego por trás e encosto no banco. Aí, olha para mim. Aí guardo o celular. Porque fica chato também, ficar chamando a atenção. Quando eu já tenho uma certa amizade, eu procuro dar um toque.
Mas é difícil. E evitar o fútil da conversação. Claro que se alguma coisa que foi dita na palestra interessante, puxa, tu entendeu isso? O que ele quis dizer? E ali baixinho conversa, aí vai em frente para entender, continuar entendendo a palestra. Mas o fútil da conversação, o jogo foi não sei quanto. Tu viu o acidente que houve? Sábado aqui um bocado de gente comentando do acidente que houve lá perto da lombada eletrônica. Só faltou gente mostrar as fotos. Acho que ninguém tirou, se tirou, não chegou nos que estavam aqui. Só falta pedir para colocar no Data Show. Dá para conectar aí não? Tem um amigo que ele às vezes chega. Hoje ele já mexe mais há uns 10 anos atrás. Não, 10 não, mas há uns 8 anos. Aí ele dizia, Camilo, houve um acidente na Serra da Rússia, procura aí na internet as fotos do acidente. Um amigo disse que está na internet. Eu vou procurar não, filho. Procura aí, rapaz, custa nada, diz, custa. Se fosse sua mãe, toda despedaçada lá, na pista, você gostaria de que os outros estivessem vendo as fotos dela? Expostas? Oxa, pois é, camarada. É a mãe, um irmão, um pai, um filho de alguém que está lá, caído no chão. Então, vamos evitar o fútil da conversação. Suas crenças não fazem de você uma pessoa melhor. As suas atitudes, sim. Então, por que eu vou estar numa palestra, numa aula? E tem muitas vezes professores que tenho certeza que quando estão na frente da sala de aula, dos alunos, dando aula, não quer que ninguém converse. Mas quando está sentado no lugar do aluno, quer conversar. Não está certo. Então, nossas crenças não fazem de nós uma pessoa melhor. As nossas atitudes, sim. Silêncio e prece é nossa contribuição. Carlinhos é perfeito na letra dessa música quando ele colocou isso. Porque é o que a espiritualidade nos pede. O irmão uma vez nos disse na sala que a gente procurasse explicar às pessoas aqui que ficassem em prece, orar e vigiar, porque às vezes eles levam semanas para poder chegar junto da pessoa para dar um passe, com a agitação, a falta de atenção, de concentração. E continua Carlinhos. Hoje aqui neste ninho, como em tantos outros ninhos de amor, há quem veio pelo bom senso, mas como eu, a maior parte veio pela dor. Poucos chegam aqui pelo bom senso, pela escolha de procurar a melhora moral e pessoal. A maioria de nós chega pela dor. Uns arrastando correntes, outros fervor, devoção. Uns chegam aqui arrastados, arrastando corrente, mas arrastados, amarrados. Outros chegam com fervor, devoção, procurando se melhorar. O irmão nos diz na sala, se recebam as pessoas aqui, meus filhos, com amor, com carinho, dê um abraço, porque muitas dessas pessoas chegam aqui, a maioria delas chegam aqui doídas, doloridas, ou está doendo nelas, ou está doendo no ente querido, para elas poderem colocar os pés dentro de um centro espírita, algumas delas.
Mas é no assento da palestra pública que começa o atendimento à desobsessão. Quantas pessoas chegam aqui querendo falar com o irmão, querendo a consulta com os irmãos espirituais? Quando aqui começa a desobsessão. Porque quando estamos sentadinhos aí, os nossos amiguinhos que não gostam da gente nos acompanham e dizem: eu vou junto com ele, eu vou estar lá, você não escapa não, está pensando o quê? E entram junto conosco. E aí ficam escutando o palestrante falar dos ensinamentos de Jesus, do amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. E uma hora ele se toca. Uma hora um ente querido aproveita um vacilozinho dele, de nada, aí chega junto, aparece, e ele, quando reconhece uma mãe, uma avó, um tio, um pai, e ali ele se rende e pode ser levado, porque diz: por que não tiram, não levam esses obsessores embora? Não pode, não se pode arrastá-los para onde eles não querem ir. E eles vão estar aqui porque nós muitas vezes os chamamos. Nós não nos modificamos e eles nos acompanham por causa disso. Lembro que Herculano uma vez nos disse: Camelo, na desobsessão nós não tiramos todos os obsessores. Alguns, aqueles penetram, aqueles que não tem nada a ver com a coisa, apenas vê a festa e vem. Esses a gente pode encaminhá-los, tirá-los. Mas há outros que só quem pode tirar somos nós, é a própria pessoa, porque são débitos deles, são devedores deles. Sem contar que há casos, como o caso de uma mulher que olhou para os irmãos e disse: vamos, irmãos, leve esse irmãozinho, deixe ela em paz. Aí o Espírito, através da médium, disse: diga isso a ela, eu quero ficar lá onde esses irmãos me levam, ela é que me chama de volta quando chega em casa. Obsessão de encarnado para desencarnado. É complicado? Não é. Talvez um pouco complexo, mas os mecanismos estão aí, a gente compreende. E é no assento da palestra pública, é aqui onde são feitas as grandes cirurgias que ninguém pode fazer. Porque se eu não quiser arrancar de dentro de mim o câncer do orgulho, ninguém tira, nem Deus. E não estou blasfemando, é o livre-arbítrio que nós já vimos lá atrás. Deus nos deixa o livre-arbítrio, porque somos nós quem temos que aprender a olhar e dizer: eu não quero mais sofrer. E aqui é onde a gente aprende a perdoar, a gente aprende a amar. Lá dentro, na sala de tratamento, são feitas cirurgias complexas. Os irmãos sabem fazer perfeitamente aquilo lá, mas nós temos que nos dispor a estar prontos. Quando vamos fazer uma cirurgia no Hospital das Clínicas, a gente não tem que se preparar, fazer um monte de exame, a gente tem que ficar em jejum, a gente tem que fazer lavagem estomacal, tem que fazer um monte de coisa para poder fazer uma cirurgia. A mesma coisa é ali. Para podermos entrar e sermos atendidos, ser feita uma cirurgia, é necessário que a gente faça uma asepsia. E começa aqui. Continua Carlinhos: silêncio e prece é nossa contribuição. Hoje aqui, como em tantas outras casas de luz, muitos iniciarão tratamento com passes e a boa água da fé. Hoje aqui, como em tantos outros ninhos de amor, muitas lágrimas de arrependimento buscarão renovação no Senhor. Muitos chegam nesses bancos, ou naquelas casas mais simples, naqueles banquinhos de madeira que fica de um lado e para o outro se balançando, mas é ali que a gente aprende.
Hoje aqui, estou na luz, trabalhado na fé, confiante em Jesus e na Santa Mãe de Nazaré. Hoje aqui peço a Deus pela cura real. Minha dor é moral, é dor espiritual. Às vezes a dor moral, espiritual, ela dói mais, ela perturba mais do que a dor física. A dor física se arranja um remédio, mas a dor moral ou a dor espiritual não passa. Em A Gênesis, no capítulo 15, item 28, Kardec nos diz uma coisa interessante. O Espiritismo, igualmente pelo bem que faz, é que prova a sua missão providencial. Ele cura os males físicos, mas cura sobretudo as doenças morais, e são esses os maiores prodígios que lhe atestam a procedência. Seus mais sinceros adeptos não são os que se sentem tocados pela observação de fenômenos extraordinários, mas os que dele recebem a consolação para suas almas. Tem pessoas que chegam aqui que às vezes nunca passam, nem pedem para passar, fazem o atendimento fraterno, mas não passam pela consulta direta com o irmão lá dentro. Mas saem daqui felizes, bem, porque encontraram muitas vezes aqui, na conversa, na exposição que um palestrante faz, a resposta que ele tanto procurava. Eu lembro que há 30 e poucos anos atrás, eu estava perdido, preocupado porque eu não sabia o que ia acontecer. Eu lembro que em outubro, eu estava conversando com meu irmão lá no Rio, e ele até me chamou para tomar, disse, vamos tomar uma cerveja? Eu jogo uma sinuca ali, tomar uma cerveja? Eu disse, não, eu estou sem beber esses dias que eu vou doar sangue, amanhã é meu aniversário, mas estou com essas doideiras tuas, né, velho? Eu disse, mas todo meu aniversário eu doava, quando eu estava em terra, não estava viajando, eu doava sangue, era o meu presente para mim. É isso, mas tu não tem jeito não, é uma doideira danada. Eu disse, Paulinho, eu disse, campanha, se até o meu aniversário do ano que vem não houver uma mudança na minha vida, uma mudança de rumo, não sei o que vai acontecer, tem que acontecer alguma coisa, porque se até o meu aniversário não tiver acontecido isso, eu não sei o que vai ser de mim. Como assim? Eu digo, não sei, eu só sei que até o meu aniversário, minha vida tem que tomar um rumo. Mas tu não estás bem, estás trabalhando, tuas filhas estão bem. Não é algo mais, é a vida. Quando foi em agosto do ano seguinte, os bons amigos, encarnados e desencarnados, me levaram para um encontro, para encontrar o meu sorriso. E quando foi no dia 3 de agosto, o riso me levou para um meio-meio, e eu me sentei no último banco. Ainda bem que a Caetana não chegou, viu? E eu lembro que sentado ali, Riso chegou junto de mim e perguntou, disse, o que é que tu tem? Eu disse, nada, só estou feliz. E ali comecei a estudar o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e tantos outros livros. E ali minha vida mudou, porque eu encontrei as respostas que eu procurava. Eu ficava preocupado que mundo eu ia deixar para minhas filhas. Hoje eu sei. Vai ser o mundo que eu vou deixar para mim mesmo, quando voltar daqui a algum tempo, se eu puder, e elas também estão fazendo o delas. Então, o Espiritismo me tocou, me mudou, não fisicamente, mas um dia, conversando com meu pai, ele olhou para mim e disse, meu filho, hoje você é o filho que eu sempre quis ter. E aquilo doeu para caramba, dói até hoje. Porque eu só precisava me aquietar, dar uma orientação na minha vida,
E o Espiritismo me fez isso, me mostrou esse caminho. E continua Kardec: os a quem liberta das torturas da dúvida, aqueles a quem levantou o ânimo na aflição, que auriram forças na certeza que ele estou-se acerca do futuro, no conhecimento do seu ser espiritual e de seus destinos. Esse os de fé inabalável, porque sentem e compreendem. Os que no Espiritismo unicamente procuram efeitos materiais, não lhe podem compreender a força moral. Daí vem que os incrédulos, que apenas o conhecem através de fenômenos cuja causa primária não admitem, consideram os espíritas meros prestidigitadores e charlatães. Não será, pois, por meio de prodígios que o Espiritismo triunfará da incredulidade, será pela multiplicação dos seus benefícios morais, porquanto, se é certo que os incrédulos não admitem os prodígios, não menos certo é que conhecem, como toda gente, o sofrimento e as aflições, e ninguém recusa alívio e consolação. Mãos que servem são mais santas que lábios que rezam. Madre Teresa. Esse é um vidinho rápido, tá, dá tempo ainda. O que é o Espiritismo, os amigos da luz? Prestemos atenção a essa aula. Você joga na outra, parece que lá em cima. A gente precisa fechar, resumir uma ideia, um conceito, alguma coisa. O bem que a gente passou é a gente resumir um objeto, o que é o Espiritismo. Vamos sempre tirar ideia, sabe? E aí? Eu acho que é muito fácil, no sentido de ser um objeto. Bem, sim, porque quando pensa em Espiritismo, a pessoa não fala de espírito. Agora, não gostei, eu preciso falar de ideia imensa. Mas então, o Espiritismo para mim é isso. Sabe? Para você poder ligar o telefone, entrar em contato com a pessoa não. O Espiritismo para mim é telefone. Uma forma de falar com boa, não tem uma só. Então, a gente pode botar um óculos escuro na boca dele e ele vai virar um telegismo. Eu penso que, não sei, mas para mim esse é um objeto que representa mais o espiritismo. Lembra de uma vez quando você falou que é horrível? Então, sou eu. No mestre eu só posso explicar, mas eu sei, né, gente? Até como sempre a gente não fala. Espiritismo é cura. Remédio, telefone. Tudo bem, não tem casado, não dá, não pode mais do que isso. Eu estou mais nada. Por que a gente não pega o telefone, cadê alguma coisa da palestra, coloca aqui, aí ele diz que está comprando. É uma boa ciência. Gente, eu tenho coisa que vocês conversaram e falam, só. Não é difícil, eu acho que não, mas já sei. O livro, mas não é nada de tudo. Então, também conhecimento, estudo, e a vai criando, será? Faz sentido. Faz sentido. Não também não sei. Nem eu posso, né? Deixa tudo. Você vai falar? Não. Eu não tive nenhuma ideia. Eu passo até agora considerando que a minha mãe não estava falando nada. Mas nem deu uma ideia de você, eu acho que eu tenho uma também. E a meu diabo? É isso também. Não, mas aqui você tem que repetir as coisas. Então, diz para mim, eu não sei como é. Não vai estourar, não. Exatamente. Gente, que é isso? Você tem noção de quanto o espiritismo ajuda as pessoas? Também. Vamos lá. Alguns não só comunicação com espíritos que já se foi quando consegue, vamos, né? Outros a cura do corpo físico, quando consegue, não vai. Outros como movimento que percebe na distância. E aí, o que está acontecendo? Nada. Não. Então, vem dessas todas as religiões, assim como a cura, assim como a teoria, mas se você olhar com mais atenção para essa mesma, olhar um cara ali na vida, tem mais uma coisa ali. Isso também não reflete. Eu também. Pois é. O espiritismo, o seu realmente alguma coisa, foi capaz de chegar para ele.
Vencer o espírito de vontade e passarem a conduzir suas vidas levando-se em consideração. Agora, se vocês conquistarem o espírito, com a vida das suas aspirações imediatas, levando vocês, será nada. Entendemos? Se só procurarmos o alívio das coisas, a comunicação, os efeitos mediúnicos, o Espiritismo não é nada. O Espiritismo é uma doutrina, não uma religião em si. Ela nos religa a Deus, mas ela não é uma religião com dogmas, com formação, com nada, com rituais. Ela é uma filosofia de vida, é uma maneira de viver. Foi isso que Jesus veio justamente nos ensinar, a vivermos melhor entre nós mesmos, a nos amarmos como Ele nos amou. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja com todos vocês, hoje, amanhã e sempre.